Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Good Pernambuco. E nesta semana nós estamos trazendo a fisioterapeuta Amanda Alcântara, que é fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista nesta área. Eu gostaria de agradecer a você, Amanda, pela essa oportunidade, que a Good está tendo de recebê-la para essa entrevista. Eu que agradeço, Valesca. Muito obrigada pelo convite. Ok. Amanda, devido à necessidade dos nossos telespectadores, eles vêm solicitando que a gente traga profissionais com expertise, que empreenderam, que estão no mercado de trabalho. E aí a gente, pensando nessa perspectiva, foi feito esse convite a você e a gente gostaria de entender um pouquinho quem é Amanda, como é que se deu a tua escolha, como é que você se vê hoje na tua empresa. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu escolhi a profissão de fisioterapia já antes do terceiro ano. Eu me apaixonei perdidamente. E assim, foi uma resistência grande um pouco da minha mãe, do meu pai, porque eles não tinha ninguém na família que era fisioterapeuta ou médico da área de saúde. Todo mundo é contador lá da minha casa. Eita. E aí minha mãe muito preocupada, como é que eles iam me ajudar e tudo, e foi bem resistente. Mas aí eu bati o pé, fiz fisioterapia. E desde o começo eu me apaixonei perdidamente. E engraçado que eu fiz a fisioterapia para trabalhar em UTI. E aí quando eu paguei no semestre, UTI e a parte de urogineco, eu odiei. Aí eu não gostei de UTI e me apaixonei pela parte de urogineco e obstetrícia. E aí desde então fui fazendo cursos, fui estudando, fazendo pós e tudo mais. Só que aí, você falou da questão de empreender, Eu estava falando, inclusive, com uma paciente que eu estava atendendo agora, e ela é fisioterapeuta também. E ela dizendo assim, a gente sai da faculdade, a gente sai sabendo ser fisioterapeuta. A gente não sabe que a gente é um empresário, E eu quebrei muita cara. Eu disse a ela, eu falei 2 vezes, Fechei o consultório 2 vezes. E aí, tive que estudar, ir para uma empresa para estudar, fazer cursos de empreendedorismo, até que eu entendi que eu era uma empresa, Então, eu sou apaixonada por essa parte de empreender, de administrar redes sociais, de captar clientes e tudo mais. E completamente apaixonada pela minha área, Imagina. Então, assim, hoje eu atuo no consultório, particular. E também dou aula ainda em faculdade alguns dias, mas assim, sou apaixonada pela parte de empreender e dessa parte da fisioterapia. Então, assim, como a psicologia, que eu sou psicóloga, a gente tem várias áreas, vários segmentos, digamos assim, e na área da fisioterapia não é diferente, Existem alguns segmentos dentro dela que não é apenas aquela atividade, que muitas vezes as pessoas associam o fisioterapeuta a praticamente uma questão de um exercício, digamos assim, uma atividade física, mas vai muito mais além, E me parece que mexe também um pouco com essa questão da sexualidade. Como é que isso funciona, Amanda? Então, eu tenho até contado isso para os meus seguidores do Insta, o que é que tem a ver a fisioterapia pélvica com a parte da sexualidade? E aí, desde a época, quando eu me formei, sou formada há uns 12 anos, e desde essa época não se falava disso muito sobre a questão da sexualidade. Isso. E aí, só que eu comecei a ver que as pacientes, as mulheres que vinham para mim com incontinência urinária, elas também melhoravam a parte sexual. E aí, eu sempre fiz esse gancho de trabalhava a parte da incontinência, mas trabalhava também o desempenho sexual delas. Então, assim, hoje eu falo muito no meu Instagram a importância da gente, principalmente a mulher, conhecer, saber do que gosta e tudo mais, e tem tudo a ver assim, com a parte da sexualidade. Tanto é que meu público maior hoje é mulheres com disfunções sexuais, que a gente vai falar, E aí, e mulheres que querem melhorar o desempenho sexual, Que sempre tem o que melhorar. E assim, você utiliza algum equipamento? Que recursos, Como é que funciona isso, Amanda? Então, eu uso o biofeedback, que é um aparelho bem legal, que eu coloco uma sondinha na vagina da paciente, ou do paciente, Eu coloco no assoalho pélvico. Não introduzo nada quando é um homem, eu atendo homens e mulheres, E aí, ela vê, a paciente, a gente vê no computador a contração dela. Então, é bem legal, porque, por exemplo, uma paciente que tem uma contração pequena, fraquinha, a gente consegue ver e melhorar essa força já na primeira sessão. Olha. Então, ela vê essa contração no computador e é bem legal. Aí, fora isso, eu uso também a eletroestimulação, que é um recurso que a gente pode usar, tanto para melhorar a lubrificação, tanto para melhorar a conscientização, para ela entender o que é para contrair. Então, a gente usa lá a eletro também e o biofeedback, fora outros recursos, que eu peço para elas usarem em casa,
que é uma anteninha para elas ficarem tendo o feedback lá visual de como é que ela contrai. E tudo para manter os exercícios em casa também, que tem que ser feito, que o né? paciente, além de fazer com você no consultório toda essa orientação, né, de exercícios para facilitar essa questão da saúde sexual, você também orienta para que isso ocorra em casa. Eles possam também sozinhos ter essa oportunidade de estar, né, se auto-observando, se cuidando, se tocando. Isso, com certeza. Porque, por exemplo, se um paciente chega com incontinência urinária, provavelmente ele está com fraqueza dessa musculatura. E aí eu brinco, eu digo, ó, me chamam, quando é uma mulher, né? Eu digo, me chamam de personal vagina, porque a gente vai fortalecer essa musculatura. Sim. Então, a gente precisa, se ela vai uma vez por semana para mim, os outros dias ela tem que fazer em casa, ou ele, né, o paciente, tem que fazer em casa todos os dias os exercícios, para fortalecer, porque é feito a gente ir para uma academia uma vez por semana, não resolve, sim, né? Eu sempre uso essa metáfora, assim, que é a mesma coisa, assim, tem que fortalecer, ele precisa fazer em casa. E falando nesse fortalecimento, o que é que vem a ser essa frouxidão vaginal? Sim, a frouxidão vaginal. Então, quem geralmente tem são mulheres que, por exemplo, mulheres que tiveram filho por parto vaginal, né? Por exemplo, um parto recente. E aí, elas ficam com essa musculatura fraca. Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, colocar a sonda, ela não sente a sonda direito, porque a parede da vagina não está em contato com aquela sondinha. Então, ela fica mesmo com a musculatura fraca. É uma musculatura do assoalho pélvico fraca. Ou mulheres mais velhas, e eu estou vendo muito mulheres jovens que estão fazendo atividade física de impacto, por exemplo, um crossfit, mulheres mais jovens que já estão com um pouco dessa frouxidão vaginal, porque deixam lá o assoalho pélvico solto e acabam enfraquecendo por conta do impacto. Então, a frouxidão vaginal é uma fraqueza dessa musculatura. Então, até para fazer uma atividade física é importante a gente saber de que forma está fazendo. Isso. Porque nem todas as vezes nas academias se tem um personal que esteja assessorando. Não, às vezes o único personal está, né, administrando um conjunto de clientes e de repente, né, não dá essa condição para que ele fique, né, o paciente não, no caso, a pessoa que está ali dentro do espaço da academia, né, aquele cliente não seja atendido como deveria. E aí ela começa a fazer uma prática que vai prejudicar essa saúde sexual. Isso. Né, tanto para o homem como para a mulher. E também, assim, é importante falar, principalmente para as mulheres, né, que estão aí em atividade. Eu sou super fã de atividade física, corro, faço crossfit, faço tudo há muito tempo. Mas é importante a gente se preocupar com o nosso assoalho pélvico, porque o que acontece? A gente tem uma predisposição maior a ter incontinência urinária do que os homens. Porque a gente tem a uretra bem pequenininha, só de 4 a 5 centímetros, já o homem não. Ele tem a uretra do tamanho do pênis e ainda tem um pouquinho mais, uma uretra mais interna. Então, a gente passa a vida toda ali, né, sobrecarregando nosso assoalho pélvico, que ele fica aqui, tipo uma redinha, né, sobrecarregando. Então, todo o esforço que a gente faz. Se eu engravido, se eu pulo corda, se eu tô acima do peso. Então, assim, ele fica aqui, né, recebendo toda a sobrecarga. E isso, com o passar do tempo, enfraquece essa musculatura e aí a mulher começa a ter incontinência urinária. Então, é aquela mulher, por exemplo, que está pulando corda no crossfit, perde xixi, está correndo na rua, aquelas corridas longas de rua, termina já fazendo xixi, porque o assoalho pélvico não aguenta. Então, principalmente as mulheres todas as mulheres deveriam fortalecer o assoalho pélvico, né? Mas, principalmente as que fazem atividade física de alto impacto, elas precisam fortalecer essa musculatura. Porque futuramente elas podem ter incontinência urinária. Então precisa buscar um fisioterapeuta especialista nessa área pélvica, né, que tem essa expertise para devolver essa condição de uma resistência maior, né, em função desses altos impactos. E falando nessa questão dessa continência urinária, em crianças também a gente observar, é comum acontecer, né, em crianças essa incontinência, como é que funciona? Sim, 20% das crianças elas têm incontinência. Então, assim, geralmente, quando a criança vem pra mim, eu falo que ela, tipo, quando a mãe percebe, né, que a criança tá fazendo a dancinha do xixi, a criança que fica assim, quero fazer xixi, aquela dancinha, é um sinal provável de que a criança tá com algum tipo de incontinência. Então, a criança que tá sempre com a calcinha molhada ou a cuequinha molhada, ela precisa ir para um médico, né, para ver se não é infecção urinária ou algum outro problema, mas geralmente essa criança vai precisar de fisioterapia. E o bom de criança é que eles respondem super rápido e tem que ser tratado logo, porque se ela virar um adulto incontinente, quando chegar na fase adulta vai ser bem mais difícil de tratar ela. Então quer dizer que a criança também, caso tenha incontinência, né, esteja esse problema
do trato urinário, ela pode também procurar a fisioterapia para poder fazer esse exercício de estimulação da região para ajudá-la a conter mais essa questão da parte urinária. Que eu acredito que vem um pouco a ver também com crianças que têm esse problema de fazer, né? O xixi noturno. A gente chama o xixi na cama, né? Criança que faz xixi na cama geralmente tem uma incontinênciazinha durante o dia. Mas é super rápido de tratar. É possível sim a gente tratar, fazer atividade, procurar um profissional que tenha essa expertise, que precisa justamente ter essa formação para conduzir melhor essa criança. Isso, inclusive essas crianças, elas têm, já é comprovado cientificamente que elas têm um baixo rendimento na escola, porque elas ficam na escola preocupadas em não perder xixi na frente dos coleguinhas e acabam não prestando atenção na aula. Então, criança precisa sim ser tratada. Eu vou pedir para que vocês aguardem mais um pouco, voltamos já já com a Amanda.